Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Nosso tema de hoje é hipertensão portal e eu vou apresentar o guideline do Baveno, que foi publicado agora em 2022 na revista Journal of Hepatology, uma revista com um fator de impacto bem expressivo, e o objetivo dessa reunião é sempre para padronizar e estabelecer as regras para o tratamento, prevenção, condução da hipertensão portal. Então, a reunião dos experts foi em 2021 e eles fizeram, entre os pacientes com a cirrose hepática compensada ou doença hepática avançada compensada, que já estava definida na conferência do Baveno 6, e a presença ou ausência de hipertensão portal clinicamente significativa. Esses dois termos vão ser repetidos ao longo do artigo, principalmente doença hepática crônica avançada e hipertensão portal clinicamente significativa, porque ambas elas estão associadas a diferentes desfechos, risco de morte, diferentes necessidades diagnósticas e terapêuticas. Então, nesse sentido, o Baveno 7 ele foi intitulado como Cuidados Personalizados para a Hipertensão Portal. Apesar desse ser o mote do Baveno 7, ele inclui muitas doenças com necessidades diferentes e procura agrupá-las de uma forma que organize a condução e também a investigação. Então, o objetivo do Baveno 7 foi desenvolver definições do que seriam os eventos chaves na hipertensão portal, revisar as evidências existentes sobre a história natural, fazer o diagnóstico e as modalidades terapêuticas na hipertensão portal e fazer as recomendações para a realização de ensaios clínicos e manejo dos pacientes. Tudo isso eles fizeram com revisões de artigo e procuraram graduar em níveis de evidência, e ao longo do artigo eles colocam o que foi alterado, o que foi inalterado e também os diferentes graus de evidência em que se baseiam tais definições. Então, o gradiente de pressão venosa hepática, ele é considerado padrão ouro, isso é dito logo no início, é descrito algumas técnicas que quem se interesse possa ver no artigo, mas depois, ao longo de todo o texto, ele fala que o diagnóstico pode ser claramente por métodos não invasivos. Mas se você tem o gradiente de pressão venosa hepática maior do que 5 milímetros de mercúrio, vai indicar hipertensão portal sinusoidal. É lógico que esse é um método que poucos têm acesso, mas se for maior do que 5, isso indica hipertensão portal sinusoidal. Por outro lado, se você tem sinais clínicos de hipertensão portal numa doença hepática crônica, ou seja, você tem varizes, ascite, mas o gradiente de pressão venosa hepática é menor do que 10, você deve descartar algum distúrbio vascular porto-sinusoidal. E dentro daquele objetivo de fazer novos estudos, é estimulado que novos estudos clínicos sejam feitos com o gradiente de pressão venosa hepática, até para a gente entender essas variações da pressão. E o que se baseia mais mesmo é a avaliação não invasiva da cirrose hepática compensada e da hipertensão portal. Então, o uso da elastografia, né, ele é muito exaltado na prática clínica e ele possibilita mesmo a identificação precoce de pacientes que têm doenças crônicas
com alto risco de ter uma hipertensão portal clinicamente significativa e, consequentemente, um alto risco de descompensação e morte relacionada ao fígado. Aqui nós não estamos falando de um tipo específico de elastografia. Você pode fazer a medida da rigidez hepática com o FibroScan, com o ShareWave, com o ART, você pode usar qual você quiser. Então, ele coloca como bastante útil, independente da técnica utilizada. E esse termo, né, que é a doença hepática crônica avançada compensada, ele foi proposto para refletir esse contínuo que tem entre a fibrose grave e a cirrose em pacientes que têm uma doença hepática crônica, né? Então, uma das definições da doença hepática crônica avançada compensada é baseada na medição da rigidez hepática. E isso visa, né, o objetivo disso é estratificar o risco da hipertensão portal clinicamente significativa e também o risco de descompensação. Apesar dos termos doença hepática crônica avançada compensada e cirrose compensada serem aceitos, eles não são intercambiáveis, porque você pode ter vários graus de doença hepática crônica avançada que ainda não sejam determinados como cirrose. Então, a elastografia possibilitou a identificação precoce dos pacientes com doenças crônicas não tratadas ou doenças crônicas ativas, e a medida da rigidez hepática traz informações prognósticas da doença hepática crônica compensada, tanto na investigação quanto no acompanhamento. Como vocês podem ver, esse é um dado com bastante evidência e um dado novo. E eles sugerem uma regra de usar a rigidez hepática numa regra de 5 quilopascal. Então, mesmo aqueles métodos que não têm quilopascal, converter para quilopascal e usar como 5, 10, 15, 20, 25, para fazer estratificações dos riscos relativos que vão ser progressivamente maiores de descompensação e morte relacionada ao fígado, independente da etiologia da doença hepática crônica. Ora, então tem doenças que são passíveis de tratamento, como o vírus B, como o vírus C, né? E tem doenças que vão progredir. Então, eles procuram juntar tudo isso dentro de uma mesma categoria e estratificar esses riscos. Então, os pacientes que têm a medida da rigidez hepática entre 7 e 10 kPa e têm uma lesão contínua, eles devem ser monitorados caso a caso quanto às mudanças indicando progressão para a doença hepática crônica clinicamente avançada. E a elastografia, ela pode levar a resultados falso positivos. Então, quando você tem um índice maior do que 10, você deve repetir. Se a pessoa não estava em jejum, você deve colocar em jejum ou complementar com outro marcador de fibrose, como plaquetas, o FIB4. E os pacientes que têm doença hepática crônica avançada compensada, a medida da rigidez hepática, ela pode ser repetida a cada 12 meses para monitorar as mudanças. Isso também feito de uma forma colocando todas as doenças no mesmo patamar. E uma diminuição clinicamente significativa da rigidez hepática vai significar o quê? Uma diminuição da rigidez maior ou igual a 20%, associada a uma rigidez menor do que 20%, ou qualquer diminuição da rigidez para abaixo de 10 kPa. Isso é feito para a gente ver também que tem doenças que podem melhorar a rigidez hepática, como, por exemplo, a doença gordurosa hepática crônica não alcoólica, né, que pode ter uma diminuição aí com um tratamento aí de clínica, de emagrecimento. E aí eles propõem um fluxograma onde até sim, um algoritmo, né, onde até 5 kPa exclui a doença hepática crônica avançada, e a partir de 10 você pode usar, por exemplo, a plaqueta. Se ela for maior do que 150, você pode esticar isso até 20 kPa, e a plaqueta maior ou igual a 150 exclui a hipertensão portal clínica
clinicamente significativa até 15 quilopascal. A partir de uma plaqueta menor, ou se você tiver já um valor acima de 15, você assume que o paciente tem uma doença hepática crônica avançada compensada, né? E em alguns pontos isso você pode definir até por doenças acima de 25. Eu achei extremamente interessante esse fluxograma, porque a gente tem iniciado estudos com a elastografia em crianças e ainda tem muita indefinição no que seriam os valores de corte. Então, a gente entende que esses são valores de corte gerais, mas, por exemplo, algumas doenças hepáticas da infância, como, por exemplo, a hepatite autoimune, pode ter seus valores um pouquinho diferentes. Mas aqui procuro universalizar e acho que eles foram muito felizes aí nesse fluxograma, porque ele acaba sendo extremamente objetivo. Eu destaquei aqui das terapias não etiológicas o uso da estatina. A gente não usa em criança, mas no Baveno 7, eles falam que o uso deve ser incentivado nos pacientes que têm cirrose e uma indicação aprovada para estatina, uma vez que esses agentes podem diminuir a pressão portal e melhorar a sobrevida geral. Porém, nos pacientes que têm Child B e C, a gente deve usar uma estatina na dose mais baixa. No caso da simvastatina, o máximo é 20 miligramas por dia, e os pacientes devem ser acompanhados de perto para avaliar a toxicidade hepática e muscular. No entanto, se for Child C, o guideline fala que o benefício ainda não foi comprovado e você deve usar aí com mais critérios. A albumina, que é sempre uma das questões mais importantes para a gente discutir, a longo prazo ela pode reduzir as complicações da cirrose, ela pode melhorar a sobrevida livre de transplante em pacientes com ascite não complicada, mas uma recomendação formal não pode ser dada até que hajam mais estudos. Então, apesar dela ter evidências, ela ainda não é recomendada formalmente. E a administração de albumina a curto prazo, ele é indicada nos casos de PBE, com uma boa evidência, na lesão renal aguda nos estágios iniciais, nas paracenteses de grande volume e combinado com a terlipressina na síndrome hepatorrenal com lesão aguda. A terapia profilática de antibiótico é recomendada na hemorragia gastrointestinal, nos casos Child Pug C, que se caracterizam por cirrose com ascite de baixa proteína, que tem um alto risco de peritonite bacteriana espontânea. E a profilaxia antibiótica secundária é indicada nos pacientes que tiveram peritonite bacteriana espontânea anteriormente. O uso da rifaximina é indicado para profilaxia de encefalopatia hepática e ela deve ser considerada para profilaxia da encefalopatia hepática em pacientes com encefalopatia que foram submetidas a um TIPS eletivo. Mas ela não está indicada além dessas indicações. Então, ela não está indicada para profilaxia tanto primária quanto secundária da peritonite bacteriana espontânea. A anticoagulação, ela não deve ser desencorajada em pacientes que tenham cirrose e tenham indicação de fazer anticoagulação, e os anticoagulantes orais de ação direta, eles são seguros, são eficazes na prevenção de eventos cardiovasculares em pacientes com Child Pug A e B e pacientes sem cirrose. Então, esse também é um outro uso dos anticoagulantes. A prevenção da primeira descompensação, né, a gente tem que levar em consideração que a cirrose compensada é definida pela ausência de complicação anterior da cirrose. Então, a gente chama compensada aquele que não teve complicação. E aí,
quando a transição da compensada para descompensada vai significar um aumento do risco da mortalidade. Então, a cirrose compensada, ela pode ser dividida em duas fases. Se tem ou não uma hipertensão portal clinicamente significativa, e os pacientes que têm uma hipertensão portal clinicamente significativa são os que mais têm risco de aumento de descompensação. E o objetivo do tratamento da cirrose compensada é exatamente prevenir as complicações da descompensação. E aí entra os beta-bloqueadores não seletivos, né? Então, o propanolol e o nadolol, mais tradicionalmente, mais recentemente o carvedilol, eles devem ser considerados para prevenção da descompensação em pacientes que têm uma hipertensão portal clinicamente significativa. Em contraste com o propanolol e nadolol, o cardilol ele tem uma ação vasodilatadora anti-alfa-adrenérgica que é intrínseca e vai contribuir no maior efeito da pressão portal. E o carvedilol, então, é o beta-bloqueador não seletivo preferido na cirrose compensada, porque ele também diminui o gradiente da hipertensão portal. Então, o carvedilol ganha um destaque muito grande aqui nesse último consenso. Na questão da hemorragia aguda de varizes, sempre o objetivo é preservar a perfusão tecidual. E isso a gente deve manter a estabilidade hemodinâmica, transfundir com glóbulos vermelhos conservadoramente, mantendo um alvo entre 7 e 8, e deve considerar outros fatores, como doenças cardiovasculares, a idade, o estado hemodinâmico, o sangramento. Então, essa recomendação permanece inalterada, né? E na suspeita de sangramento por varizes, as drogas vasoativas, elas citadas são a terlipressina, a somatostatina e o octreotide, eles devem ser iniciadas assim que possível e mantidas por 2 a 5 dias. Ainda dentro da hemorragia aguda de varizes, a ceftriaxona intravenosa 1 grama em 24 horas, ela deve ser considerada em pacientes com cirrose avançada, em ambientes hospitalares com alta prevalência de bactérias resistentes às quinolonas e infecções, e em pacientes em profilaxia prévia com quinolonas, e ela deve estar sempre de acordo com a resistência local e padrões e políticas antimicrobianas. Isso não tem um grau de evidência tão grande, né? Mas a recomendação aí foi alterada. E a desnutrição, ela aumenta o risco de resultados adversos em pacientes com cirrose e sangramento agudo de varizes. Então, é recomendado fazer o retorno da nutrição oral o mais rápido possível. Dentro ainda da hemorragia aguda de varizes, a hiponatremia ela foi descrita em pacientes em uso de terlipressina, especialmente naqueles que têm uma função hepática preservada, portanto, a gente deve ter uma monitorização bem importante aí dos níveis de sódio, e a profilaxia antibiótica é muito importante nesses pacientes com cirrose, que apresentem sangramento gastrointestinal, principalmente do trato gastrointestinal superior, e a profilaxia antibiótica nesses pacientes deve ser instituídos desde a admissão. E o risco de infecção bacteriana e mortalidade são baixos nos pacientes com cirrose Child-Pugh-A, mas são necessários estudos para avaliar se esse grupo Child-Pugh-A a profilaxia pode ser evitada para esses pacientes. A prevenção, então, do sangramento por varizes, a profilaxia secundária, a terapia de primeira linha para a prevenção de varizes, da recorrência das hemorragias, é a combinação dos beta-bloqueadores não seletivos tradicionais ou o carvedilol e o tratamento endoscópico.
Na prevenção ainda da hemorragia recorrente por varizes, na profilaxia secundária, em pacientes que não toleram tratamento endoscópio ou carvedilol ou os beta-bloqueadores não seletivos tradicionais, qualquer uma dessas terapias deve ser mantida isoladamente e o TIPS deve ser considerado em pacientes com ascite recorrente. Em pacientes que sangram, apesar da adesão ao beta-bloqueador ou ao carvedilol, a combinação dos beta-bloqueadores tradicionais ou carvedilol e o tratamento endoscópico é o recomendado, e o TIPS ele deve ser considerado naqueles que têm recorrências. Então, associa o tratamento endoscópico com o uso dos beta-bloqueadores não seletivos ou carvedilol. Sobre a prevenção, né, da descompensação adicional, ou seja, descompensar depois que já descompensou a primeira vez, o risco dela é maior do que na primeira. Então, fazer uma recorrência de complicações de descompensação é maior, né? Então, as complicações na descompensação adicional levam ao desenvolvimento de um segundo evento descompensante com ascite, hemorragia por varizes ou encefalopatia hepática ou icterícia, o desenvolvimento de sangramento recorrente por varizes, ascite com mais do que 3 paracenteses de grande volume dentro de um ano, encefalopatia recorrente, desenvolvimento de PBE ou o desenvolvimento de síndrome hepatorrenal com lesão aguda. Então, a gente tem esses riscos de descompensação que não acontecem na hora do sangramento, né? Como encefalopatia, icterícia e ascite, né? Que podem ocorrer posteriormente. O papel das infecções, as infecções bacterianas são comuns, né? O sistema imune ele acaba tendo um certo prejuízo por todo o contexto da hepatopatia e da hipertensão portal, e eles acabam sendo uma causa de descompensação dos próximos eventos. E em todos os pacientes internados com descompensação, a gente deve descartar as infecções, fazer a paracentese diagnóstica, raio-x de tórax, cultura de sangue, da ascite, da urina, procurar também ver se tem um foco em pele. E os pacientes que têm infecções, eles devem ser prontamente tratados com antibióticos. O tratamento antibiótico empírico, ele deve ser adaptado ao local onde você trabalha, o caso de ter bactérias multiresistentes e também a gravidade da infecção. E se você não tiver nenhuma resposta aos antibióticos, considerar também vírus e fungos. Nos casos que tem TVP anterior ou cavernoma na ausência de cirrose, aqueles que têm uma resolução incompleta da TVP recente em 6 meses, a anticoagulação a longo prazo é recomendada em pacientes com estado trombótico subjacente permanente e também deve ser considerada em pacientes sem estado protrombótico. Então, esse também é uma recomendação mais nova. E não há dados disponíveis para recomendar ou desencorajar a anticoagulação da trombose de veia porta ou cavernoma de início na infância, na ausência de um estado protrombótico subjacente. No caso ainda da TVP anterior ou cavernoma na ausência de cirrose, eu destaquei bem essa parte porque para nós que trabalhamos com crianças isso é muito importante, né? O mesorrex shunt, ele deve ser considerado em todas as crianças com complicações de cavernoma portal, e esses pacientes eles devem ser caminhados para centros com experiências no tratamento dessa condição. E os pacientes que tenham complicações refratárias da trombose de veia porta ou cavernoma, eles devem ser encaminhados a centros especializados para considerar outros métodos, né, outros procedimentos intervencionistas e a recanalização percutânea da veia porta também para ser considerado. Nos casos ainda de TVP anterior ou cavernoma na ausência de cirrose,
para diagnóstico, eles recomendam o ultrassom com Doppler, a tomografia, a angiografia por ressonância. Eles devem demonstrar um material intraluminal sólido, não mostrando realce após a injeção de agentes de contraste vascular, para a trombose de veia-porta, ou uma rede de colaterais porto-portais para o cavernoma. Se o diagnóstico foi feito por ultrassonografia com Doppler, é necessária a confirmação por tomografia ou angiorressonância com contraste. E uma documentação padronizada do local inicial, da extensão, do grau da obstrução luminal, da cronicidade, da formação do coágulo, isso é tudo necessário para permitir a avaliação subsequente do curso espontâneo e da resposta ao tratamento. E eles propõem, então, uma nomenclatura padronizada para a descrição da trombose ou do cavernoma portal, ou de ambos, e colocando também as definições de uma forma bem clara. Então, em relação ao tempo, é recente quando for presente por menos do que 6 meses, e é crônico quando é por mais de 6 meses. E assim as definições vão se formando. Então, a porcentagem de oclusão da veia porta, elas variam de completamente ocluída, parcialmente ocluída, minimamente ocluída e a transformação cavernomatosa. E também a resposta ao tratamento nos intervalos, o que mudou? Se é progressiva, se está estável, se está regredindo. Então, esse tipo de padronização vai permitir que em futuros estudos a gente fale de cada um desses estágios de uma forma já que todo mundo compreenda em qual nível você tem obstrução, em qual nível você tem o cavernoma. Não há dados suficientes sobre o uso dos beta-bloqueadores ou terapia endoscópica, se eles devem ser preferidos para a profilaxia primária de sangramento relacionado à hipertensão portal em pacientes com trombose de veia-porta ou cavernoma. As diretrizes, então, para a cirrose, elas devem ser aplicadas. E a ligadura elástica de varizes esofágicas, ela deve ser realizada com segurança, sem retirar os antagonistas da vitamina K. Todos os pacientes nos quais a trombose não foi recanalizada, eles devem ser rastreados para varizes esofágicas em 6 meses. Na ausência de varizes, a endoscopia deve ser repetida em 12 meses e 2 anos após. Em pacientes com sangramento relacionado à hipertensão portal aguda, as recomendações para os pacientes com cirrose podem ser aplicadas e, com base nas recomendações para a cirrose, a combinação dos beta-bloqueadores não seletivos e ligadura elástica é recomendada para a profilaxia. E aí a gente vai mudar da trombose de veia-porta e cavernoma para a síndrome de Budd-Chiari. E o gerenciamento, então, da síndrome de Budd-Chiari, ele coloca um passo a passo, que inclui a anticoagulação, angioplastia, uso de estente, trombectomia, trombólise, TIPS e transplante hepático, né? Nessa ordem, realizado em centros experientes. E a anticoagulação de longo prazo, ela deve ser administrada a todos os pacientes que têm a síndrome de Budd-Chiari primário. E devido ao risco aumentado de trombocitopenia induzido por heparina, o uso de heparina não fracionada é geralmente não recomendado e só pode ser reservado para situações especiais, ou seja, quando a taxa de filtração glomerular for menor do que 30 ml por minuto ou quando você tiver um procedimento invasivo pendente. As estenoses passíveis de cirurgias ou percutânea ou colocação de estente, estenoses de curta duração, né? Elas devem ser ativamente discutidas e tratados em conformidade com essa condição. A inserção do TIPS, ela deve ser tentada sempre com operadores com experiência específica,
né? E aí a gente tem angioplastia, stent, trombectomia, trombólise. Se isso não for viável, o paciente não melhora com a terapia médica, incluindo os anticoagulantes. E considerar a melhora como uma combinação dos seguintes resultados: uma diminuição da taxa de formação de ascite, uma diminuição da bilirrubina sérica, da creatinina sérica e também da diminuição da coagulação, né? Ou fator 5 crescente em pacientes recebendo antagonistas da vitamina K. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!